Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas também que nos assistem. A pergunta, ela é capciosa, né? Fala por que estamos aonde estamos, nas nossas famílias. Para a gente entender a função social das famílias, nós temos que recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, que ele vai trazer para nós a questão dos laços consanguíneos e dos laços espirituais. Que ele vai trazer a seguinte explicação. Nós temos laços que a própria genética da medicina terrena deixa claro para nós, que são os laços genéticos, são os laços da carne, são os laços da matéria, que aí são meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, um primo, um tio. E aí hoje a gente vai vendo, né, que os graus de parentesco vão até se afastando. Primo primeiro, primo segundo, primo terceiro. Que é a proximidade genética. Ou seja, quando nós estamos falando disso, nós estamos restringindo a matéria. Se nós formos materialistas e acreditarmos numa única existência, e somente na questão material, somente nos laços materiais, nós podemos ficar por aí. Nós vamos ali debruçar o que até as ciências do comportamento, dentro da psicologia, da psiquiatria, trazem com relação às questões dos comportamentos pré-estabelecidos decorrentes da personalidade. Personalidade vem genética. Por que alguém vira para você e fala assim, olha lá, o jeito dela falar é igual da avó dela. Ah, aquele é bonzinho igual o avô dele. Ah, não, aquela é brava igual a mãe dela. Genética. Nós estamos puxando e vendo os comportamentos. Só que quando nós nos debruçamos dentro da ótica da reencarnação, dentro das obras espíritas kardecistas, como eu citei o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, ele vai falar, nós temos os laços consanguíneos, que é isso que eu acabei de explicar, mas também nós temos os laços espirituais. Aí a gente começa a raciocinar da seguinte forma. A primeira escola na qual nós nascemos e aprendemos se chama família. As famílias, no âmbito espiritual, elas têm uma função, uma missão muito importante. E aí, como nós estamos num mundo de provas e expiações, aí a gente já começa a desconfiar do que vai vir, não é? Se é um mundo de provas e expiações, onde a maior parte dos espíritos aqui reencarnados ainda são espíritos imperfeitos, então significa que família é um local que é dada a oportunidade para o reencontro de espíritos afins e não afins. Então eu começo a desvelar um pouco, porque eu nasço numa família, e por que eu não consigo entender que eu não dou certo com o meu pai? A minha mãe não dá certo comigo, ou eu e um irmão somos inimigos. Mas se a gente for buscar o histórico, porque ele já me prejudicou, porque ele já fez isso comigo. A gente pode encontrar razões, mas se a gente for pegar minuciosamente, a gente consegue até concluir que as razões não são suficientes para explicar tamanho rancor ou tamanha aversão que existem entre membros de uma mesma família. Aí, pela lógica espiritual, nós vamos entender que, ao reencarnarmos, ao fazermos os nossos planos reencarnatórios,
que são os nossos planos de viagem, porque nós matriculamos aqui nesse plano, nesse mundo, que é chamado de provas e expiações. Aqui é uma escola, nós estamos aqui de passagem. Nós viemos aqui, ficaremos, colocaremos em prática, aprenderemos, experimentaremos, nos aperfeiçoaremos e voltaremos para a nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Ou vocês já ouviram falar de alguém que está aqui? Só os Highlanders, né? Daqueles filmes, que são seres eternos, só seres da mitologia. Mas todos os seres que passam por aqui ficam durante o tempo que estão matriculados para aprender e evoluir. E, se assim é feito, é dado aí a primeira oportunidade para os indivíduos que, ao virem para este plano terreno, eles necessitarão usar corpos físicos. Vocês já pararam para refletir por que a gente precisa desse corpo físico? Porque nós, ainda no nível de evolução que estamos, mesmo no plano espiritual, mesmo já sabendo, pelos estudos das obras, pelos trabalhos mediúnicos, que quando nós estamos despidos do corpo físico, nós estamos com o nosso corpo perispiritual, este, pelo nosso nível de evolução, não é capaz o suficiente de nos sustentar por si só em um plano de provas e expiações, como é o que nós estamos, cujas as vibrações são muito densas, são muito pesadas. E pela lógica divina, nos é dada a oportunidade de vir para essa escola e nos é dado esse uniformezinho bonitinho, que é a casinha da gente. Só que, para nós termos essa casinha biológica, que aqui dentro tem um espírito que vai ficar nela até ela aguentar, e quando ela não aguentar, ela morre, aí nós desencarnamos, ou seja, o espírito está aqui, deixa de estar na carne e volta para o plano espiritual. Quando isso ocorre, nós precisamos de vir para cá. Nós vamos precisar da casinha. Se vai precisar da casinha, quem faz a casinha? Os outros que aqui já estão. Aí vem uma outra pergunta. Os pais, eles criam um novo espírito ou eles criam um corpo para o espírito que reencarnará? Criam o corpo físico. Os espíritos que reencarnam como filhos já existem. Já vêm de muito tempo anterior. E aí que vem uma notícia. Estes, com certeza, em outras experiências, já tretaram com a gente e a gente com eles. A gente já se esbarrou. A gente já cruzou o caminho do outro. Seja pelo amor ou seja pela dor. Todos aqueles que chegam no seio da família não são espíritos desconhecidos. São espíritos que em algum momento de alguma existência já tiveram algum contato, positivo ou negativo. Se nós estamos num plano de provas e expiações, que foi como eu comecei dizendo, que a maioria dos espíritos que estão aqui, que somos nós, ainda tem mais imperfeições do que perfeições, vocês acham que os que chegam, nós já encontramos com eles lá atrás, se nós olharmos para trás, nós éramos melhor ou pior do que é hoje? Vocês acham que as chances de nós termos tido treta foram maiores ou menores? Então,
Os que chegam no seio familiar são espíritos afins em termos de reconciliação, de reparação. Nada é por acaso. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. E aí a espiritualidade nos traz umas informações muito interessantes, que elas falam assim: nós que estamos aqui, nessa geração, nesse tempo agora, nós, para estarmos nesse momento e estarmos com as pessoas que nós estamos, que nós viramos a cara, que a gente tem ranço, que a gente quer dar pedrada, a gente briga, nós gastamos cerca de 300 anos para dar certo, para a gente estar aqui de novo. Porque não é fácil juntar a turma, não. Porque cada um vai para um canto, né? Só pegar a história do André Luiz e já vê perfeitamente isso lá no nosso lar, não é? O André Luiz estava lá no umbral, a mãe dele estava lá num plano superior. André Luiz, quando sai do umbral, encontra com a mãe. Aí quando vai perguntar do pai, o pai está lá embaixo. Então, cada hora um está no lugar. Até falar assim, ó, deu. Fulano, Ciclano, Beltrano estão aqui. Vai dar para descer. Canta para descer. Né? A gente canta para subir ou canta para descer. Vão reencarnar. Aí que chega aquela hora que ninguém quer. Que fala assim: vamos lá, fulano. Você vai ter que encontrar com Ciclano e Beltrano. Ah, nem 300 anos que eu tenho ranço dessa pessoa. Eu vou ter que ir. E aí a gente vai ver quem que vai receber quem lá. Se é você que vai receber como pai ou como mãe, ou se eles vão te receber como pai ou mãe. Ou às vezes alguns vão te receber e vão receber eles, vão vir como irmãos. E eu falo que quando não chega na conciliação, na vara de família espiritual, eles falam assim: então deixa aí como cunhado, como nora, como sogra, né? Vai em outras posições, dá um tempo para você firmar as pernas e depois você encontra. Porque a espiritualidade também fala isso, que sogra, cunhada, cunhado, não é por acaso também. Que vem porque tem alguma coisa ali. E aí, nós vamos vendo que a família é um ponto de reencontros. Aí eu não vou deixar vocês muito tristes, não, que a espiritualidade fala assim: não, gente, não vai ser só tiro e porrada e bomba, não, como a música lá da Valesca Popozuda. Toda família vai uma proporção de 3 para 1. 3 mais ou menos para um ruim, um carne de pescoço. 3 mais ou menos, tá? Tenho certeza que vocês acharam assim: não, vem um missionário na nossa família e 3 são os ruins, né? E esse missionário sou eu, né? Que todo mundo também fala: não, sou eu que sou o melhor. Eu gosto de fazer acolhimento fraterno, que todo mundo que chega é vítima da sua história. Só que toda história tem 3 versões, não tem? A que eu conto, a que o outro conta e a que quem escuta conclui. E geralmente quando a gente pega os dois lados, aquele que acha que é o espírito missionário da família, ele é o ruim para os 3. Ele que é o difícil e que chegou. Aí a gente vai pensando o seguinte: são reencontros. E aí tem uma outra questão que a gente vai caminhar um pouquinho e que a gente tem que desmistificar, tirar o véu, que é a gente achar que parentesco é selo de qualidade. Ô dó de quem acha. Vou contar para vocês, as maiores bombas estão dentro da família mesmo, viu? E outra questão, nós crescemos achando que pai e mãe, que o pai é o super-homem, perfeito, não tem defeito, e a mãe é a Mulher Maravilha, até que é bonitona.
Super-Homem também, né? Tem um filme de novo. Mas não é. São espíritos em estágio evolutivo como você, que estão aqui. Só nasceram antes. Tem mais experiência terrena? Tem. Mas evolução, nem sempre o pai e a mãe é mais evoluído que você. Ou nem sempre você é mais evoluído que o pai e a mãe. Ou que o irmão. Sim, acontece de termos pais e mães espiritualmente imperfeitos. São espíritos ainda atrasados. E que não vão conseguir dar para a gente o que a gente quer. Quantas histórias nós vemos que falam assim: minha mãe nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço. Meu pai nunca me deu um elogio. Só que dentro dessas situações, nós sempre temos que trazer para a gente. O outro não tem para dar. Eu tenho para dar. Eu gosto sempre de contar o exemplo do meu avô. Meu avô foi pai de 10 filhos. Isso é uma preocupação minha, eu falo em toda palestra. Porque a espiritualidade fala assim, que entra aqui também. Você reencarna numa família, ok? Quando, muito provavelmente, não é a primeira vez que você reencarna nesse nicho familiar. Tá? Por quê? Não é ali que está o grupinho da desavença? A probabilidade é de que já vieram uma encarnação, pai, mãe, filho. Não caminhou muito bem, não. Desencarnaram. Ficaram. Vamos voltar. Agora vamos mudar. Quem foi filho vira pai, quem foi pai vira mãe. Vamos mudar para ver se assim dá certo. Aí vem. Aí não deu de novo, não. Aí vai vir uma outra. Então, o que a espiritualidade traz? Agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. A espiritualidade fala assim: você já parou para pensar que você hoje é? Que aí entra no princípio da ação e reação também, do livro do André Luiz. Que toda ação vai desencadear uma reação contrária, de igual teor e intensidade. Não é assim? Se você faz coisas erradas hoje, que prejudicam esse nicho familiar, você desencarna, como que você vai conseguir resgatar ou ter a reação daquilo que você fez? É, muito provavelmente, vindo lá na frente de novo, não é? Nascendo, reencarnando no mesmo nicho familiar. E aí a espiritualidade fala assim: você já parou para pensar que você hoje, encarnado hoje, você pode ser o seu tataraneto? Porque você pode ter vindo lá atrás, nessa mesma linhagem familiar, lá. Não faz sentido? Você pode ter reencarnado lá atrás. Ah, se eu faço parte de uma linhagem espiritual que começou com os portugueses que chegaram no Brasil e que aqui acabaram se alojando, aí acabaram casando, se relacionando com os nativos que aqui estavam, com os africanos que estavam chegando. Ó, eu estou lá atrás. Ok. Desencarnei. Plano espiritual. As eras vão passando. Só que eu preciso voltar. Galera que não estava junto comigo lá atrás, vamos organizar aí a turma para cantar para descer. E aí a gente desceu agora. Nós não somos os nossos próprios sucessores lá de trás. E aí eles falam assim, ó:
Por causa de todas essas questões, necessidades de reencontro, de aperfeiçoamento, de evolução, grandes serão as chances de você sempre reencarnar numa linhagem espiritual, uma linhagem material que está aqui. Porque não está tudo junto ali? E aí que eu ia falar isso. O meu avô teve 10 filhos, o avô materno. O paterno teve 17. Aí eu brinco e falo assim, hoje o povo não quer ter filho, como que a gente vai reencarnar? Se a gente for precisar de voltar num parente da frente, a fila está grande, não está? Se eu pensar que esses 15 tios tiveram no mínimo 2 filhos, aí já vai multiplicar para 30, mas com eles 45, depois esse povo todo desencarna. Os que estão vindo estão tendo filho, eu tenho um, fica ali um monte na fila esperando, né? Para ter a chance de vir, né? Então, gente, tenham filhos, principalmente os parentes da gente, né? Tenham filhos, para depois se a gente precisar de voltar, a gente a fila não pode ficar fechando a porta, não, porque senão fica difícil. Ainda mais se a gente precisar de voltar com a mesma galera, da mesma linhagem, então tem que estar ali. Meu avô foi uma vida dura, era outra época, que não tinha afeto, não tinha manifestação de carinho, então foi uma pessoa que cresceu batalhando para criar esse tanto de filho, e se tornou uma pessoa dura, rígida, que nenhum dos filhos nunca deu um abraço ou um beijo nele, nunca. Porque se chegasse perto, era uma posição de respeito, austero, né? Tão grande, que tinha um temor. Só que eu sempre, desde criança, abençoado, né? Para não falar encapetado, eu sempre gostava de desafios. Aí os primos todos tinham medo, eu falava, eu vou abraçar o vô. Aí eles falavam, vai que você vai ver o que vai te fazer. Eu ia, mas fazia mesmo. Eu esperava a hora de ir embora, despedir, eu ia lá e abraçava a perna dele e fazia assim, ah, menino, jogava para lá. Só que eu já tinha ganhado dos primos. Ganhava da aposta. Eu falei, fui, vocês não foram. Aí continuava insistindo. Continuava insistindo. Toda vez era um safanão. Quando ele teve uma vez que já começou assim. Ei, menino, você não tem jeito não. Já não deu safanão. Falou, ó, está melhorando. E aí foi, ele era careca. E quando ele estava sentado, eu falei, vou ousar. A próxima vez, vou beijar a careca. E aí foi, para os primos era o top, né? 10. Dei um beijo na careca. Aí ele levantou para pegar correio. Porque, gente, beijar era uma agressão para ele. E ele, duro, não sabia o que era isso. Você já para pensar que afeto, amor, para quem nunca recebeu, às vezes dói? Às vezes ele não sabe o que é aquilo? Corri. Aí desafio dos primos de novo. Duvido que na próxima semana você faz de novo. Faço. Fui. Já não levantou. Só xingou e falou com a minha mãe que era para dar um jeito nesse menino, que senão ele ia me pegar. Falei, beleza. Depois já dei, ficou calado. E nenhum primo, nenhum tio tinha coragem. Eu ia. Aí minha mãe e meu pai mesmo falavam assim, vai desafiando que o dia que ele te bater, a gente não vai falar nada, porque nem pode falar. Foi tranquilo. Um dia, na hora de ir embora, a criança é assim, o desafio perde a graça quando se alcança, né? Na hora de ir embora, esqueci, não fiz. Ele levantou, chegou até perto do carro e falou com o meu pai e minha mãe assim, ele está com raiva de mim? Eu falei, não, porque hoje você não se despediu de mim. Viu? E aí a gente vai pensando, se eu não recebo o que eu gostaria, eu vou dar. Porque ninguém dá aquilo que não tem.
E às vezes um pai ou uma mãe não tiveram, eles não sabem como fazer. Ensina. Se você viu um amigo, uma família fazer algo que você gostaria que a sua família fizesse, começa a fazer, começa a mudar. Você que tem que ser o agente de transformação. Porque, é igual eu estou falando, em determinadas situações, você é o espírito ali um pouco mais esclarecido que os demais. Então é com você mesmo. E não é porque o outro está na posição de pai, de mãe, que ele é perfeito, que ele sabe. Não. Não. Temos pais que não dão conta, tem mãe que não dá conta. Irmão, filho. Se você dá conta, então ali é você que tem que dar. E o outro vai dar aquilo que ele tem, que às vezes você não consegue. E isso a gente tem que mudar. E é nisso, são os laços espirituais e os laços materiais. Temos espíritos nas nossas famílias que nós alimentamos com eles laços espirituais. Lá no Evangelho vai falar assim, quem tem laço espiritual, este laço transcende a matéria. O que eles estão querendo falar? Se a gente desencarnar, mesmo que deixa, como diz na Igreja Católica, até a morte nos separe, ou seja, acabou a matéria, então você não é mais meu pai, não é mais minha mãe, não é assim? E aí fica outra pergunta. Nós, ao desencarnarmos, as pessoas ficam assim, eu vou encontrar com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Uma vez, numa reunião mediúnica, eu tive uma resposta que, para mim, foi perfeita. Porque minha mãe já é desencarnada, tudo. E aí, na reunião mediúnica, eu pedi, eu falei, nossa, quando eu desencarnar, eu gostaria de encontrar com a minha mãe. Aí um mentor espiritual falou assim, com qual mãe? Entenderam? Com qual mãe? Eu falei, uai, essa. Ele, a de agora? Porque mãe, você já teve muitas. Aí eu até fiquei sabendo um dado que eu não sabia. Falou assim, em 77 reencarnações, foram 77 mães, não foi? Aí eu falei, eu já reencarnei 77 vezes? Aí eles não falam mais nada, né? Mas a gente fica de ouvido em pé e fala, nossa, tem 77 vezes que eu reprovo, que eu estou aqui, o trem está ruim, gente. Está muito ruim. E agora eles estão ameaçando a gente. Vocês sabem que tem um Mobral que está aberto, né? Mobral, vocês lembram antigamente, né? Os mais experientes. Que era o povo que não dava conta na escola e tinha um reforço aí, à noite. Agora tem um tal de Kiron aí, que é um novo mundo de provas e expiações, que vocês sabem que o prazo da Terra esgotou, né? Para a prova de expiação. Nós somos a última leva. Já estão doidos para cancelar a matrícula da gente. E quem não passa agora vai para lá. Eu falei, sou rebelde. Não vou para lugar nenhum mais. Vou desencarnar essa. Se for para poder voltar aqui com regeneração, eu não vou para Quiro, não vou para lugar nenhum mais, não. Viro obsessor. Vou estar lá no umbral. Vou estar lá no umbral. E já tem a minha lista de quem que eu vou obsediar. Tem uma lista que eu já sei. Quem que eu vou obsediar. Nem que você jogar uns torrão de terra na cabeça. Pode deixar. Você vai ver. Eu vou falar com eles. É melhor vocês deixarem eu matricular aqui, mesmo sendo o pior da turma, do que eu ficar no plano espiritual, que o trem vai ficar pior. Vou chantagear a espiritualidade, já estou falando. Cansei, gente. Se falou que no mínimo 77 vezes, 77 reencarnações, gente, 77 reprovação. Se você põe aí no mínimo 50 anos que você viveu nessa, aí. Eu estou aqui desde a época que o povo andava pelado, índio. 3.000. Eu era parente da Luzia, que acharam a cabeça lá na gruta lá, da Lapim. Se eu não fui a Luzia. Não, já deu. Eu desencarnar, mentor espiritual chegar e falar, venha, vamos ali fazer uma
análise da sua vida. Deus já deu, não precisa analisar nada, e não fala que eu tenho que fazer mais nada que eu não vou fazer, não. A minha proposta agora é mundo de regeneração ou vir obsessor. Aí vai dar mais trabalho para vocês. Então, aceita a minha matrícula. Vão para lá. Mas, se a gente está aqui, e são esses reencontros, eu pelo menos, eu vejo que as obras, elas nos ajudam, tira um peso, não tira? Porque quando a gente pensa assim, é só uma vez, é só uma chance, como, né, tem outras crenças que seguem, e você está numa família, que você vê um pai que não consegue exercer a paternidade, ou uma mãe, ou tem um problema com o irmão, ou com o filho, você fica assim, uai, mas isso não é justo, não. Se tem a família ali, que todo mundo dá certo, sempre a grama do vizinho é verde, né? Dá certo. Depois que você vai lá, que você vai ver que não dá certo é nada. Aí você vai entendendo, eu acho que fica mais leve. Você fala, beleza. Esse pai aí não é muito legal. Não, mas também, às vezes, em uma encarnação lá atrás, eu fui um pai de arder para ele. Então, agora, ele está até pegando leve comigo. Então, vamos tentar. E aí, voltando a esta questão, vocês vão encontrar com todo mundo que vocês tiveram contato aqui nessa encarnação? O que vocês acham? Vai. Deus que me livre, tem uns que eu não quero não, mas guarda. Não, tem uns parentes, os tios, está gravando, é bom que resolva. Eu falo assim, eu quero te ver, mentira, vou esconder, não quero ver nada não. Mas, vocês acham que vai? Primeiro vocês têm que, lembra do André Luiz. Às vezes eu sei que vai estar ruim, vai estar lá embaixo e o outro está lá em cima. Às vezes o outro está lá embaixo e você está lá em cima. Ou às vezes os dois estão lá em cima, ou às vezes os dois estão mais ou menos. Ok. Outra questão. Essa eu gosto de contar. Quando eu respeito muito o matrimônio, o amor, tem que ter amor na vida. Só que aí, as pessoas falam assim, vou desencarnar, aí eu vou encontrar com meu marido, com a minha esposa lá. Aí eu lembro dessa fala do mentor, que falou da mãe, né? Qual mãe? Aí eu fiquei assim, qual marido ou qual esposa? Imagina. Gente, uma confusão. Se você tiver reencarnado umas 77 vezes casado, tem 77 lá, vai virar briga. Não tem condição, não. É melhor você falar, até que a morte separe, ok, fulano, encontrar com você lá. Se nós tivermos laços espirituais, que é o amor que transcende, ok. Se os nossos laços foram só materiais, nós temos laços consanguíneos que quando desencarna acaba. Cada um para o seu lado. Tem uns que você dá graças a Deus. Vai mesmo. Outros não. Outros são espíritos que você alimenta um amor que transcende, que você já teve contato até em outras encarnações. Aí eu vou falar uma coisa triste, que a espiritualidade fala também. A espiritualidade fala assim. A maioria dos amores, que são laços espirituais que transcendem os seus afetos, almas afins, geralmente um está aqui, outro está do outro lado. Mas e as pessoas que estão me relacionando aqui amorosamente, afetivamente? Muito provavelmente é um da galera que você está precisando de reajustar. Porque o que não precisa nem está aqui, né? Ele está lá do outro lado. Se você já está aqui é porque você precisa. E se você... Por que que a gente se atrai? Você olha, gostei dela. Não é só porque ela é bonitinha. É porque ali tem uma energiazinha que já é um imã. Vai que ali está a sua prova.
Vai que está ali seu resgate. Vai que está ali, ela tem que te ensinar. Você tem a aprender, você tem a ensinar também. Tudo é oportunidade de aprendizado. Então, vai. As uniões não são simples assim, não. Aí a gente vai entendendo que há laços que são enquanto a gente está aqui. Outros transcendem, que aí é o que o Evangelho coloca, os laços consanguíneos e os laços espirituais. Ok? E aí outra questão também que a Estudar traz, que é bacana. Ela fala assim, por que tem pessoas, que eu acho até bonito quando eles falam assim, fulano ou fulana é minha irmã ou meu irmão de coração, de alma. É verdade. Eles falam assim, aqui, grande parte dos espíritos que você tem laços espirituais não estão no seu seio familiar, estão em outros seios familiares. E aí, vocês não são irmãos de sangue, mas tem gente que esse é mais irmão do que o irmão de sangue, não é? É porque são laços espirituais, e os de sangue são os laços infernais, né? Que é o resgate. É o resgate que você vai ter que fazer. Então, a gente pensa assim, e vários encontros, gente, são realmente reparação. O Chico, né, traz uma história mesmo, de um pai que chega lá para o Chico, com uma filha nos braços, a filha toda paralítica, né, não fala, e com vários problemas graves, problema nos ossos, nas articulações, e ele vai lá no Chico para falar ao Chico, estou aqui para você dar uma palavra, você fazer uma prece para me ajudar, que eu estava indo com ela para São Paulo, ele sempre ia toda semana com ela para São Paulo para fazer tratamento lá, porque o caso dela, ela tinha uma síndrome grave, que ela ia só atrofiando e perdendo os movimentos, os ossos do corpo tinha problema de calcificação e fraturavam, fraturas espontâneas, era um sofrimento. Ele e a esposa dele ajudava, mas faleceu, a menina já estava adolescente, a esposa faleceu de um problema cardíaco quando a menina tinha nem 5 anos de idade, ficou ele sozinho com a menina. E ele vai lá no Chico. Pediu uma palavra de consolo, de força, porque ele já não estava dando conta mais. Amava muito ela, aquele sofrimento dela, ele sofria mais ainda, e que ele precisava de uma palavra para ele dar conta. E aí o Emmanuel fala com o Chico para falar com ele. Explique para ele a situação de que agora ele sustenta é o resultado de uma infração de outra hora. Aí o Emmanuel vai e fala para ele que em uma encarnação ele era um menestrel. Menestrel era aqueles homens que tocava, era artista, que passava de vilas em vilas e tocava músicas, e aí com isso ganhava o dinheiro ali, né, das pessoas, as doações. E ele era muito bonito, e ele seduzia as jovens, prometia a elas matrimônio, depurava elas, deflorava, né? Acho que é melhor, deflorava as jovens, principalmente naquelas épocas, né, que a virginidade, a castidade era... E fugia, ia embora. E esta que agora é a filha dele, ela havia sido uma dessas que ele seduziu, que ele deflorou, que ele iludiu, prometeu a ela casamento e amor, fugiu, e ela não sustentou todas as acusações, e principalmente a exclusão da família, e ela se jogou de um penhasco. E ela ficou muito tempo no umbral, em sofrimento,
e ligada psiquicamente a ele, de forma que ele viu que somente retornando no seio familiar, a acolhendo como pai, cuidando dela, e a outra que veio com ele como mãe, também foi uma das vítimas, mas que já havia perdoado ele e que aceitou vir para acolher essa, e que ele foi embora. E ficou ele com ela para resgatar os desvios do passado. E aí, para ele, começou a fazer mais sentido. E ver que nenhuma folha cai da árvore sem Deus permitir. Nada que está acontecendo conosco, tudo tem uma razão e um porquê. E também a gente tem que observar, que também não é sempre da encarnação anterior, não. Às vezes é dessa mesmo. Tem coisas que a gente já fez e a coisa não está perdendo tempo, não. Ela está vindo a galope mesmo. Tem outro caso também do Chico, que traz uma mãe que vai até o Chico, porque ela havia perdido os 2 filhos dela num acidente de carro. E ela começou a... Ela não aceitava, ela não entendia, ela estava revoltada, e ela começou a entrar no estado de enlouquecimento mesmo, que o marido dela falou para ela: olha, nós vamos ter que te internar, não tem outra saída. E ela, tentando se esquivar dessa internação, do tratamento, que ela não aceitava, ela falou com o marido dela que podia internar ela, mas só depois que levasse ela no Chico Xavier. Porque ela queria ir lá para ver se recebeu uma carta consoladora, uma palavra dele. Aí ela vai, mas ela não estava nem confiando em nada, não. Aí chega no Chico, e aí a primeira carta que sai é do filho dela mais novo, do caçula, que morreu no acidente. Ele trazendo para ela que o encontro deles nesta encarnação foi um encontro de resgate. Que numa encarnação anterior, eles tinham... Aí, ó, a questão dos 300 anos. Que eles eram salteadores que ficavam nas estradas e assaltavam as carruagens. Então, carruagem é uns 300 anos, né, gente? Já... Assaltavam as carruagens e, para não deixar pistas ou não ter risco de serem acusados, presos, eles amarravam as pessoas, muitas vezes famílias, crianças, mulheres, colocavam na carruagem e jogavam no desfiladeiro, porque aí dava a impressão que tinha sofrido um acidente. E mataram muitas pessoas assim. E ela havia sido, à época, um doutor da lei que tinha ficado responsável por investigar esses casos e que descobriu. Só que ficou conivente com eles. E eles passavam parte dos roubos para ele. E nisso acumularam uma carga enorme. Propuseram a retornar e ela os receber como filhos, e eles desencarnaram da mesma forma que eles provocaram a morte de muitos outros. E ela passando pela dor e aprovação disso. Fez sentido para ela. Não mostra que as famílias, as reencarnações, elas são propósitos também de reparo, de resgate? Aí a gente tem que pensar assim também, que eu gosto sempre de falar. Não é que tem que ser olho por olho, dente por dente, não, gente. Eles fizeram isso, então obrigatoriamente eles tinham que reencarnar e passar pelas mesmas coisas. Ao espírito é dada a oportunidade de aprender de diferentes formas, de resgatar de diferentes formas. Só que, pelo nível evolutivo que estamos, grande parte dos espíritos, eles
definem que desejam expiar, provar daquilo que ora causaram, tá? Outro caso mais próximo do Chico Xavier, da Maria Xavier, irmã do Chico Xavier. Não sei se vocês sabem, o Chico Xavier teve uma irmã que se suicidou, que é a Maria Xavier. Maria Xavier é a mesma que começa, quando o Chico tinha 5 anos de idade, que começa a ter as manifestações mediúnicas na casa do Chico. Era essa irmã dele que tinha uma mediunidade. E ela ficava, tinha processos obsessivos graves, sofrimento grave, e foi aí que foi o casal de médiuns de Belo Horizonte que foi convidado pelo pai do Chico para ir lá em Pedro Leopoldo para ver se ajudava a irmã dele. E foram eles que apresentaram o Chico as primeiras obras, os primeiros indícios das obras espíritas, né? Essa irmã do Chico, ela sofria processos obsessivos muito graves, e depois o Chico, com a mediunidade dele, foi ajudando ela. Essa irmã dele melhorou, trabalhava conjunto lá com o Chico, e ela depois mudou para a região de Sabará, lá casou-se, mudou para a região de Sabará, lá fundou um centro espírita, fundou uma creche, um asilo, trabalhava nas obras, e sempre o Emmanuel falava com o Chico: a maior prova que sua irmã tem que passar ainda não veio, e virá através do seu próprio ventre. Você imagina o Emmanuel falar uma coisa dessa, gente? É o melhor contraceptivo que tem, né? Falar que a sua maior prova é o que vai vir do seu ventre. Entro ali para as carmelitas ali, meu filho, nunca mais quero ver ninguém. Só que aí ela teve 4 filhos. O terceiro filho, alcoólatra, agressivo, violento, só ficava na rua. E ela e ele tinham uma desavença, que mesmo ela estando na doutrina, o Chico sempre mandava cartas para ela, se correspondia, ela ia visitar o Chico, e sempre falando: te sustente, irmã, este aí é a tua maior prova. Só que ela mesmo, no coração dela, ela não aguentava. Ela tinha também para ele um ranço, que já mostra que os dois eram espíritos, ali, um contra o outro. E mesmo ela tendo toda a sabedoria, mesmo ela tendo todo esse aprendizado, um dia ela vai até o local onde ele residia, ele ficava nas ruas, tudo, e aí ele ofende ela com palavras, agride ela, ela dá uma recaída, ela chega em casa, coloca álcool no corpo, põe fogo. Com todo o esclarecimento, com tudo aquilo que ela já tinha conseguido caminhar. E aí o Emmanuel fala: são 2 espíritos compromissados, e que ora ela já havia feito ele desencarnar por meio do enlouquecimento, por meio de atentar contra a própria vida, e ora ele vem também para fazer o mesmo com ela. E que a mediunidade foi dada para ela, para sustentá-la, direcioná-la, para ajudá-la a ela conseguir. Dessa vez, ela foi até na linha de chegada, quase, e não deu. Agora tem uma parte bonita disso, porque também tem uma questão que o povo sempre fica assim: aquele que atentou contra a própria existência, suicidou-se, vai ficar no sofrimento, na escuridão. Olha, gente, cada caso é cada caso. Eu gosto de usar a linguagem do direito. Cada caso vai ter seus atenuantes e vai ter os seus agravantes. E isso tudo vai incidir no nível de sofrimento ou não, e no tempo que a pessoa vai ficar para poder sair desse estado, de clausura mental. Aí eles falam que tudo aquilo que ela fez, todas as obras, toda criança que era ajudada lá, todo prato de sopa que era fornecido,
toda a cesta básica, tudo aquilo que ela ajudou a fundar, que ela ajudou as pessoas a estarem ali multiplicando, todas as vezes caía sobre ela, lá onde que ela estava no umbral, como uma chuva de pétalas de luz, que foi aliviando, aliviando, até que um dia ela recobrou a consciência e o Emmanuel foi buscá-la. Pelo merecimento de quem? Do Chico também, né? E ela foi acolhida. Agora, passou pouco tempo depois do desencarne dela, acho que 3 anos, o filho também desencarnou. E aí? Novos reencontros, né? Novas oportunidades. Então é isso, que nós saibamos aproveitar as nossas oportunidades e olharmos para aqueles que amamos com mais amor e aqueles que a gente está na família, que a gente não ama tanto, a gente olhar com compreensão e cultivar também ali o afeto, né? E para que a gente possa cumprir com o que veio. É isso, agradeço a oportunidade, né? Nosso tempo acabou. Até a próxima.